Olá, estamos mais uma vez aqui com a Berenice, que é geriatra, para falar mais um pouco sobre esse assunto tão importante que é a osteoporose. Olá, eu sou a Mari Luquezzi. Eu sou a Bia Gonçalves. E este é o FitCom Saúde. Nós estamos aqui para melhorar a sua vida. E se você ficar conosco até o final, vai viver melhor e sem dor. Berenice, quais os fatores que podem reduzir o risco de osteoporose? Bem, alguns fatores são super importantes, entre o principal deles é a alimentação, né? Isso é uma coisa que, aliás, a gente deve cuidar e deve ressaltar e deve enfatizar muito para que a gente faça desde a infância dos nossos filhos em casa. É muito importante a gente cuidar que as crianças ingiram durante a infância bastante leite e alimentos com bastante cálcio, né? As crianças ficam hoje em dia, por exemplo, bebendo muito mais sucos e refrigerantes e tal, e esses fazem com que o acúmulo de massa óssea ao longo da vida vai sendo muito menor do que deveria ser. Na verdade, se a gente for ver o quanto a gente ingeria enquanto em crianças, né, de leite, os alimentos derivados de leite, como queijo, iogurtes e tal em casa, comíamos muito mais verduras em casa porque nossos pais impunham isso mais, não tínhamos tanta escolha como com relação a não comer, não gostar, né? As crianças hoje em dia têm uma alimentação muito mais, assim, às vezes frugal e ingerem realmente pouco leite e derivados. E realmente nós sabemos que a fase mais importante para a gente adquirir massa óssea é na fase de adolescência até em torno de 20 anos. Depois até os 30, 35 anos a gente ainda ganha um pouco de massa óssea, mas a partir daí a gente começa a gradualmente perder massa óssea. Então, se nós não temos um estoque cheio, digamos assim, nessa fase mais importante, a gente já começa a perder a partir de um tanque pela metade, então a partir do reservatório pela metade. Então, isso é uma coisa bem importante, que a nossa alimentação seja muito boa, muito rica em alimentos ricos em cálcio, com muitas fontes de cálcio já na infância e adolescência. Depois a gente vai, claro, ter uma alimentação saudável ao longo da vida para manter mais ainda essa fonte de cálcio, né? Então a gente sabe que tem cálcio nos alimentos derivados do leite de uma forma geral, mas para as pessoas que não gostam, que tem alguma intolerância com relação a isso, os alimentos verdes escuros também, tipo couve, brócolis, espinafre, agrião também tem bastante cálcio, então são outras fontes, né? Os grãos e cereais também são fontes de cálcio, os feijões, ervilhas, lentilhas e tal também tem bastante cálcio. Então nós temos várias opções em termos de alimentos que já nos ajudam bastante com relação a cálcio. Com relação à vitamina D, que também é outro ingrediente importante para que a gente consiga formar osso, né? Tem alguns alimentos que também tem, tipo as oleaginosas, ou alguns peixes, tipo salmão, atum e outros também tem bastante. E a gente sabe que uma das fontes principais também é a exposição ao sol, né? Só que aqui, principalmente no sul, que nós temos várias pessoas de pele mais clara, os horários de exposição ao sol são uma coisa muito importante e também muito controversa, já que a gente sabe que a gente tem o benefício do sol por um lado, principalmente na questão de absorção de vitamina D, mas tem os riscos do sol por outro lado, que tem a ver com a questão de câncer de pele e outras doenças de pele, né? Então a gente fica às vezes pensando, né, onde se encaixa melhor o sol nesse sentido. Então a gente orienta sempre as pessoas que tomem sol, mas em horários de sol mais seguro, né? E a gente sabe que para poder haver um estímulo da produção de vitamina D, não adianta a gente estar com filtro solar, então a gente tem que expor ao sol áreas de pele sem filtro solar, senão não vai ter o mesmo impacto com relação ao estímulo de produção de vitamina D, né? Então, basicamente, com relação à alimentação, que é um fator importante, é isso. Depois, outros fatores importantes são evitar o cigarro. A gente sabe que o cigarro aumenta muito a perda de massa óssea, então o tabagismo é um fator de risco também para isso, né? O excesso de bebida alcoólica também é um fator que atrapalha a absorção de cálcio pelo osso e faz a gente perder o osso mais rápido, né? E o sedentarismo. O sedentarismo realmente é um fator muito importante, então o estímulo da atividade física faz parte do tratamento tão importante quanto qualquer outro fator. E quanto à atividade física, qual o melhor tipo de atividade física? Nós sabemos que para que a gente estimule o osso a absorver mais cálcio, a gente precisa ver que tem algum tipo de impacto. Então, atividades simples, tipo caminhar, né, já ajudam bastante com relação a isso, porque cada vez que a gente dá um passo no chão, o osso percebe aquele impacto e isso já estimula o osso a absorver mais cálcio. Também nós sabemos que outros exercícios de reforço muscular, de uma forma geral, independente de quais sejam, tipo musculação, ou pilates, ou ginástica funcional, todos esses que fazem isso, exercícios de força que faz tração no músculo, né? A gente sabe que quando o músculo é tracionado, a inserção dele, que é no osso, também faz um tipo de tração no osso que também estimula o osso a absorver mais cálcio.
Então não precisa ser necessariamente um exercício de impacto tipo caminhar, mas exercício de reforço muscular também são outras formas de estimular o osso a absorver mais cálcio e com isso ficar mais forte ao longo do tempo, né? Uma das dúvidas que a gente sempre tem, porque quando os médicos recomendam que a gente faça exercício, né, que as pessoas façam exercício, hoje nós educadores a gente acha melhor que as caminhadas não sejam nas esteiras, porque tem a absorção do impacto na esteira, né? Sim. Seja ela melhor ou menor, mas tem. Então o que a gente acha melhor até que se recomende que seja nas calçadas, nas ruas, até pela questão das inclinações. Sim. Isso também vai gerar, eu acho que mais um estímulo, né? Exatamente. A caminhada na rua sempre é mais recomendado, né? O próprio professor Moriguchi, ele sempre dizia que a caminhada na rua tem um outro efeito lúdico também, né? Que a gente, além de estar caminhando, também a gente já está pensando na vida, já está organizando o nosso pensamento, já está organizando o nosso dia, então tem essa função muito saudável de uma forma geral. E pegando sol. E pegando um solzinho de uma hora boa, né? O único problema de caminhar na rua em Porto Alegre é que nós temos as piores calçadas do Brasil, né? Então nossas calçadas às vezes levam, principalmente os pacientes idosos que têm um reflexo um pouco diminuído, a terem mais quedas que acabam no fim levando a outros problemas. Mas se a gente pode ter um lugar de caminhada na rua, isso, que seja, né, que tenha calçadas mais bem conservadas, isso já é realmente muito melhor, né? Já é muito melhor do que caminhar na esteira. E um outro cuidado que a gente tem que ter com a esteira, principalmente no paciente mais idoso que tem às vezes já alguma artrose de quadril, a gente sabe que a esteira força mais o joelho, né? Então, como ela está sempre tracionando já o joelho para trás, quando a gente está dando o próximo passo, ela dá mais lesão no joelho. Então, a gente tem que cuidar bastante quando vai orientar um idoso a fazer uma caminhada de esteira, principalmente se a gente quer que ele caminhe por mais tempo pensando na questão de osteoporose, né? Mais uma questão da gente querer colocar a pessoa na rua. Exatamente. Mesmo, né? Isso. E como é que fica a questão dos medicamentos e das doenças pré-existentes? Tem algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, tipo, né, artrite reumatoide ou lúpus, ou doenças nessa linha, que já fazem a gente ter uma perda de massa óssea mais rápida, né? E algumas outras doenças que fazem com que a gente use alguns medicamentos tipo corticoides e outros aí que também aceleram a perda de massa óssea, né? A mesma aspirina, que é uma coisa teoricamente tão comum, né? E alguns protetores gástricos também são drogas que... a longo prazo? Isso, sim, a longo prazo. O uso a curto prazo não chega a ter um impacto. Mas tem pessoas que usam essas medicações por longo prazo por precisarem, né? Por exemplo, pessoas que têm doenças pulmonares às vezes graves precisam usar corticoide por longos tempos na vida e essas pessoas têm riscos maiores, né? Aliás, geralmente os homens, que quando têm osteoporose, às vezes têm, né, uma doença pulmonar junto que levou ele a precisar usar corticoide por muito tempo e daí ele acabou desenvolvendo uma osteoporose mais severa do que teria se não tivesse se expondo a essa droga, né? Então os medicamentos eles acabam impactando bastante, mas o impacto, ainda que seja bem importante, ainda é menor do que o que a gente infelizmente tem visto hoje, que é com relação ao consumo de bebidas tipo colas. Coca-Cola, Pepsi-Cola, as colas, elas realmente, aquela brincadeira que a gente fazia, docinho de galinha no copo, é a verdade, é assim mesmo, né? Então, quanto mais a gente puder insistir para as pessoas não tomarem esse tipo de refrigerante na vida, né? Claro que tomar de vez em quando tudo bem, mas assim, evitarem que tenha um consumo irregular disso, mais a gente vai estar protegendo, né, ou desacelerando um pouco a perda de massa óssea, né? Então, para finalizar, o que poderia nos deixar de dica para a gente tentar conservar o máximo que a gente pode nossa massa óssea? Eu acho que os dois fatores mais importantes realmente, que são fatores que a gente chama de modificáveis, já que a gente não pode mudar a nossa idade, não pode mudar a nossa herança familiar, nosso histórico familiar, né? E algumas doenças a gente não pode também, a gente só pode tratá-las, não pode nem impedir que elas já estejam ali. Mas os fatores modificáveis e mais importantes que realmente têm um impacto maior com relação à osteoporose são uma boa alimentação, com relação a alimentos ricos em cálcio de uma forma geral, e atividade física regular. Quanto mais a gente estuda com relação ao envelhecimento de uma forma geral, mais se vê o impacto que tem a atividade física regular na nossa saúde de uma forma geral a médio e longo prazo. Não existe, como eu sempre comento com os pacientes, nenhum remédio no mundo que a gente conheça até hoje que tenha um impacto tão grande na nossa vida quanto o exercício físico regular. E como a gente estava falando antes, precisa ser um exercício que tenha uma intensidade de força muscular maior. Não adianta ser, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de caminhar e caminham bastante, mas só a caminhada não é suficiente para resolver todas essas questões. Se a pessoa puder, aliado à caminhada, fazer pelo menos algum, né, 2 dias por semana, como a gente comenta, algum tipo de treino de reforço muscular vai
realmente ter um ganho bastante maior com relação não só à qualidade óssea, mas a qualidade muscular, porque se o nosso músculo também está mais forte, ele também protege a gente mais numa queda, por exemplo. Se a gente tropeça na rua, né? E tem uma massa muscular, uma força muscular e um tônus muscular melhor, a gente consegue se proteger melhor para evitar que essa queda leve a gente para o chão e a gente quebra um osso. Então a gente vai estar mais protegido de uma forma geral. Vai ter mais condição de responder a um tropeço simples, por exemplo, ao invés de cair direto nesse momento, né? Então realmente a alimentação rica, né, bem mais saudável. E uma atividade física regular são realmente os remédios mais efetivos e mais impactantes a médio e longo prazo. Então nós queremos agradecer, muito obrigada, Berenice, pela tua disponibilidade, por ter nos esclarecido bastante coisa. Muito obrigada. Obrigada, gurias, pela presença de vocês aqui. Sempre que a gente puder, conversamos de novo. Perfeito. Obrigada.